Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Estamos aqui hoje para trazermos mais uma palavra a você, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus que nos edifica. E eu te convido a abrir as Escrituras lá em Êxodo capítulo 12, onde iremos conhecer um pouco sobre a Páscoa. Para nós cristãos, sabemos que hoje é sexta-feira, né? A sexta-feira em que Jesus Cristo foi crucificado e que logo depois de amanhã iremos comemorar a Páscoa, que significa também a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, será que a Páscoa é chocolate? Será que a Páscoa tem alguma relação com o coelho? Será que não podemos comer carne vermelha hoje? Então vamos lá, a leitura da palavra. E antes disso eu te convido a deixar o like e também a compartilhar essa palavra com o teu próximo. Seja um propagador da palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. É importante que tu deixe o like para que a plataforma entenda que tu está gostando do conteúdo. E toda vez que fizermos conteúdos novos, a plataforma te informe que tem conteúdo novo. Então eu te convido, não custa nada, a deixar o like e também a propagar essa palavra, para que venhamos, alcançar o maior número de pessoas e para que o maior número de pessoas tenha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então eu te convido lá, abrir as tuas escrituras em Êxodo capítulo 12, versículo 1, que vai dizer: E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus está falando a Moisés e Arão que aquele mês seria o primeiro mês do ano judaico, do ano hebreu, que vai falar que é o primeiro mês também, que é o mês de Abib, ou mês de Nissan. Versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Então o Senhor disse que no 10º dia do primeiro mês, do primeiro ano, cada homem tomasse para si um cordeiro para cada família e um cordeiro para cada casa. Versículo 4 ele continua: Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção que cada um puder comer. Então o Senhor já ensina que devemos ser obedientes à sua palavra e de que cada homem deveria escolher um cordeiro conforme a proporção de pessoas da sua casa. Então, se numa casa havia poucas pessoas, o certo seria escolher um cordeiro pequeno, para que não houvesse sobras, para que não houvesse desperdício. Então aqui o Senhor já nos ensina que nós devemos saber viver com aquilo que Ele nos dá, com aquilo que nos é necessário, sem termos para sobrar, para evitarmos desperdício. E ele continua no versículo 5: O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Versículo 6: E o guardareis até o dia 14 desse mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o degolará à tarde. Então o cordeiro deveria ser escolhido no 10º dia, e no 14º dia ele seria sacrificado. Versículo 7 ele continua: E tomarão um pouco de sangue, e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Então o Senhor diz que o cordeiro seria sacrificado no 14º dia. E que
quando ele fosse sacrificado, as pessoas daquela casa iriam tomar um pouco do sangue do cordeiro e depois iria passar um pouco do sangue do cordeiro sobre os umbrais e sobre as vergas das portas de suas casas. E ele continua. No versículo 8. E na mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, pães não fermentados, e ervas amargas comerão. Então o Senhor informa que na celebração da Páscoa, no primeiro mês do ano, no 14º dia, o cordeiro seria sacrificado e que o povo deveria tomar um pouco do sangue do cordeiro e um pouco do sangue seria passado nos umbrais e nas vergas das portas. Ele também fala que a carne deveria ser grelhada no fogo e comida com pães sem fermentos e ervas amargas. Versículo 9, ele prossegue: não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, serão assados em brasa. Então o cordeiro deveria ser assado todo, não poderia ser cozido. E ele continua: até os miúdos seriam assados. Versículo 10. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Então, se aquela família não comesse o cordeiro todo, o que restasse deveria ser queimado no fogo. Versículo 11. Ao comer, estai prontos para partir, cinta atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Mas aí tu pode me dizer: irmão Elmo, isso serve para os judeus. Isso não serve para nós cristãos. Mas eu te digo, Jesus Cristo, ele era o quê? Ele não era judeu? Ele não seguia os mandamentos de Moisés? Ele não cumpria os mandamentos que Deus dera a Moisés? Nós devemos hoje seguir ou não os mandamentos de Moisés, que Deus deu a Moisés? Nós devemos ou não cumprir a Páscoa como está escrito? Fica a dúvida, meu irmão. Ou melhor, fica uma pergunta. Ore, busque a Deus, se verdadeiramente tu estás fazendo aquilo que Ele quer. A Páscoa é só um exemplo, mas isso serve para as nossas vidas. Será que estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos? E ele prossegue no versículo 12. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O Senhor disse que naquela mesma noite de Páscoa, Páscoa é Pessar em hebraico. Pessar significa passagem. O dia em que Deus passa sobre o Egito executando o seu juízo. Executando o seu juízo sobre o povo egípcio e sobre os seus deuses. Nós sabemos que os egípcios são politeístas e têm crenças em vários deuses. Que o povo hebreu, o povo de Israel, é um povo monoteísta, que crê num só Deus todo-poderoso e que criou tudo e todos. No versículo 13 ele prossegue: o sangue, porém, serve para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para o Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo.
Então, a Páscoa, meu irmão, ela é um decreto perpétuo do Senhor, que diz que deve ser celebrado por gerações e gerações. E quando Cristo senta junto à mesa com seus discípulos, ele cumpre aquilo que Deus havia instituído ao seu povo ainda lá no Egito. E ele usa o pão sem fermento como símbolo do seu corpo. O pão sem fermento, por que o pão não poderia fermentar? O fermento simboliza o pecado, o mal que há em nós, nossos erros. Porque devido às pressas em que o povo deveria sair do Egito, como Deus vai falar lá no versículo 11. Ao comer estai prontos para partir, cinto atado e sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Comereis às pressas. Não tinha tempo para que o pão levedasse, crescesse. E Jesus faz uma simbologia do seu corpo, perfeito, sem máculas, como o Cordeiro Pascual. Uma comparação com o pão sem fermento. E quando ele toma do vinho, ele o simboliza como seu sangue, o suco da videira. Ah, mas irmão, aqui no que tu acabou de ler, no versículo 12, não fala sobre o vinho. O vinho, ele foi adicionado à celebração da Páscoa. Que Jesus Cristo o tomou como exemplo do seu sangue, que seria vertido no madeiro. Mas o pão e o vinho são apenas símbolos. Mais importante, meu irmão, é Cristo, o Cordeiro que foi sacrificado no 14º dia do primeiro mês do ano judaico, hebreu, como tu queira chamar. O mês de Abib ou de Nissan. Ele simboliza Jesus Cristo, que seria sacrificado para a libertação de toda a humanidade. O Cordeiro foi sacrificado, comido da sua carne, que deveria ser grelhada, assada ao fogo. Para os nossos dias atuais, um churrasco de cordeiro ou de cabrito. Que simboliza Jesus Cristo. Porque quando Deus passou a Páscoa sobre o Egito, ele levou o juízo sobre o Egito. Mas todos aqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais, nas vegas das portas de suas casas, não passariam pelo juízo de Deus. Nós sabemos muito bem que foram 10 pragas no Egito. E a 10ª praga foi a praga final para que o faraó libertasse o povo de Israel, o povo hebreu da escravidão, que era a morte de todos os primogênitos do Egito. Mas todos aqueles que tinham sangue do cordeiro nos umbrais, nas vergas de suas portas, de suas casas, não passaria pelo juízo de Deus. E assim se cumpriu. E assim se cumprirá todo aquele que tem o sangue de Jesus em sua vida. O sangue de Jesus que retira todo o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele te livrará do juízo de Deus que virá sobre a terra. Eu falei nos últimos 2 vídeos sobre Mateus capítulo 24, que fala sobre o Sermão do Monte, a grande tribulação, os acontecimentos que irá abrir a grande tribulação. E hoje nós iremos falar de Páscoa, a passagem de Deus.
essa Páscoa do chocolate, essa Páscoa do coelhinho, essa Páscoa, meu irmão, de comer peixe. Será que nós estamos corretos? Será que estamos errados? Não que eu estou dizendo que comer chocolate ou comer peixe hoje é errado. Não, irmão. O mais importante que Deus vê em nós é o nosso coração, a intenção do nosso coração. Qual a intenção que eu tenho dentro do meu coração? Se ela é boa, se ela é ruim. Não adianta eu cumprir o que as Escrituras dizem e não cumprir e não ser uma pessoa de um coração bom, não ter amor ao próximo, não ajudar aquele que necessita. Mas também não adianta eu ajudar aquele que necessita e ter amor ao meu próximo se eu não cumprir a palavra de Deus. Uma coisa, ela se intercala, se interliga com outra. É necessário, meu irmão, que viemos cumprir verdadeiramente a Páscoa do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse que nós deveríamos celebrar a Páscoa até a sua vinda. Maranatá, vem Senhor Jesus. O Senhor nos ensina que o povo deveria escolher um cordeiro tamanho da proporção da sua casa. E se ele escolhesse um cordeiro grande, e se a sua casa fosse uma família pequena, ele poderia dividir com seu vizinho. E tu tem dividido com teu vizinho, pelo menos a palavra de Deus? Não porque eu estou falando, não porque eu estou pedindo. Pode ser essa, pode ser de qualquer outro pregador, de qualquer outro homem ou mulher de Deus que esteja com a boa intenção de propagar a palavra de Deus. Se tu verdadeiramente teme a esse Deus e ame a esse Deus, propaga a palavra dele, seja quem for. Leva essa palavra. Nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias em que a humanidade não quer nada com Deus, em que a humanidade tem se apegado apenas às suas próprias vontades, feito apenas aquilo que lhe convém, aquilo que lhe é bom, e tem deixado de cumprir a Páscoa do Senhor. Que é cumprirmos a sua vontade. A Páscoa é passagem. A passagem de Deus trazendo juízo sobre o Egito. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado há mais de 2000 anos atrás, mas que ressuscitou. E tudo aquilo que tem no Antigo Testamento, ou no Velho Testamento, como tu queiras chamar, é apenas uma simbologia daquele que haveria de vir, daquele que é todo poderoso para fazer algo novo, daquele que verdadeiramente nos liberta de todo o mal que há no mundo, de todo o mal que há em nós. Faz a tua parte. Confia no Senhor. É importante, meu irmão e minha irmã, que a gente venha entender o que a palavra nos ensina. É importante que a gente venha, meu irmão e minha irmã, conhecer a palavra de Deus profundamente. Eu te agradeço por tu me dar a oportunidade de estar levando essa palavra a ti. Eu te agradeço por tu se dar a oportunidade de ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe. Abençoe teu dia. Abençoe a tua Páscoa, a tua família e a todos, meu irmão. Mas não esquece, deixa o like, compartilha. Propaga essa palavra a maior número de pessoas. Seja tu um propagador da palavra de Deus. Fique na paz. Amém.